Oi, pessoal, tudo bem? A pedido de vocês, hoje então eu estou vindo aqui com material sobre as questões que mais caem no Enem. É, então a gente vai chamar esse nosso vídeo de Dissecando o Enem. Foram pegados aí dados de 2014 a 2024, fiz uma análise minuciosa, passo a passo, que a gente vai detalhar aqui com vocês. Em relação aos macroassuntos, aquilo que tem de grandes tópicos no Enem, em sua grande parte, a gente tem aí a matemática básica. O que mais cai no Enem é a matemática básica seguido da geometria. Se a gente pegar esses dois assuntos, já vai dar mais de metade da prova. Seguido de funções e equações, estatística, combinatória e probabilidade e outros. Repara, pessoal, que já olhando para esses macros assuntos, a gente pode ver que o Enem ele tem uma pegada mais básica. Básica não no sentido de ser fácil, mas no sentido de olhar para as matérias mais elementares. Não estou dizendo que não vai cair logaritmo, trigonometria, etc. Mas ele vai se fundamentar principalmente nessas matérias mais básicas. O que que isso é importante para você que está se preparando? Foque muito nessa parte elementar. Porque dominando ela, você também vai ter ferramental para trabalhar as demais partes que vão seguir aí. Então já fica uma grande visão aí para a gente. Funções e equações, estatística combinatória e probabilidade envolve aí também um outro grande um terço da prova, vamos dizer assim. Agora a gente vai ver para cada um desses macroassuntos o que mais cai. Dentro da matemática básica, o assunto principal é razão e proporção. Para trabalhar com razão e proporção, você tem que estar muito bem nas frações. Então aqui você tem que revisar esses conteúdos de frações, operações básicas. Mas pessoal, quando vocês forem estudar, não fica focando em todas as propriedades. Já vai em exercícios contextualizados, já pega exercícios de prova. Estuda aqui pelo canal com várias questões que a gente foi resolvendo para vocês. Não fica só vendo a teoria e tentando memorizar propriedades. Não é interessante nesse sentido. Tudo bem? Então, aqui, razão e proporção envolve essa parte principal da prova. É o conceito-chave aí da prova. Regra de três entra aqui dentro também. Depois a gente vai ter a porcentagem, que é um assunto fundamental, sempre vai cair no Enem, independente aí da prova estar mudando ou não, porcentagem, razão e proporção é um assunto que vai cair, não tenham dúvidas. E você dominando bem esses assuntos, você garante uma nota bem legal. Seguido de sistema métrico decimal, MMC-MDC e outros assuntos. Vamos dizer então aqui na matemática básica, a gente pode focar bem razão, proporção, porcentagem. Os outros assuntos não são importantes? São sim, mas a gente aqui está vendo os assuntos essenciais para você conseguir desempenhar. Beleza? Dentro da geometria, que também é um outro grande macroassunto. Aí dentro da geometria, eu recomendo vocês focarem em geometria plana e geometria espacial. Geometria analítica cai, mas cai bem pouco no Enem comparando com os demais assuntos. 90% aí se depara em geometria plana e geometria espacial. Geometria plana é quando a gente está trabalhando aí em duas dimensões, área, perímetro, exercícios contextualizados. E a geometria espacial quando a gente vai olhar aí para objetos em três dimensões. Tudo bem? Estudem por questões antigas do Enem, você já vai ver a carinha, a forma como é cobrado. Não são questões que vai aprofundar muito no ferramental de cálculo. Às vezes você consegue resolver pelo enunciado e também você vai precisar memorizar algumas fórmulas sim, mas no geral são bem intuitivas as questões. Aqui indo para o nosso terceiro tópico, funções e equações. Aqui a gente entra numa parte mais técnica, uma parte que exige um pouco mais de atenção. Ou seja, eu possuo muita dificuldade em matemática. Foca naquilo que a gente falou até agora. Você consegue. Vai ser trabalhoso, mas vai dar certo. Começou a desempenhar? Agora vamos para as funções.
Dentro das funções, o que mais cai é a análise e interpretação de gráficos. Então, essa parte você também vai conseguir dominar. Análise e interpretação de gráficos, coloca aí que é essencial. Seguido de trabalhar com função afim, taxa de variação, encontrar coeficiente angular, tanto intuitivamente quanto por meio de fórmulas. Nos vídeos que eu fiz do Enem 2024, eu fiz algumas resoluções com fórmula e sem fórmula. Vocês vão ver que sem fórmula é bem tranquilo, gente. Então, foquem nesse tipo de questão que não vai cair, vai despencar, certo? Função quadrática no Enem cai às vezes, não é um assunto tão cobrado. E pode ver que aqui exponencial e logaritmo caem. Então, são assuntos que caem. Geralmente, não são questões tão fáceis, tá? Então, esse aqui precisa aprofundar. Vale a pena gastar muito tempo com eles? Não. Só depois de você ter gasto com aqueles assuntos que eu já comentei, certo? Aqui sim vale a pena você gastar tempo e estudar muito bem esses assuntos que são notas garantidas em prova. Na parte de estatística também, leitura e interpretação de gráfico. Média, moda e mediana, que não é difícil. E questões com média aritmética ponderada e média aritmética simples. Que é, você tem uma média, depois inseriu alguém, saiu alguém, como que a média ficou. Então, gente, esse assunto aqui, estudem como um todo. Porque estatística é um assunto que tem uma incidência boa e é legal, você consegue pegar e são questões rápidas e fáceis de se resolver. Então, esse assunto aqui você precisa dominar ele para o Enem. Análise combinatória. O que mais cai é questões de probabilidade. As questões de probabilidade, depois que você vê resolvido, é fácil. Mas para se resolver, elas exigem uma certa maturidade. Então você precisa treinar esses assuntos. Depois de ter estudado bem a parte de estatística, foquem em probabilidade. Para estudar probabilidade, você vai ter que ter passado por combinação, princípio fundamental da contagem, permutação, etc. Olhem como que é cobrado as questões. Geralmente é uma questão e perguntar a porcentagem, a probabilidade disso acontecer. Então, às vezes, você não vai precisar ver toda a teoria muito a fundo. Mais uma vez essa dica, olhem as questões anteriores. E outros assuntos que caem aí no Enem com uma incidência bem pequena, ó. Vamos voltar lá nos macros assuntos. 6% de tudo aquilo que foi cobrado de 2024 a 2014 entra agora. Então, aqui, quando eu falo sistemas lineares é 8% de 6%. Ou seja, como diria a Dilma lá, né, naquele meme. Brincadeira. Então, seguindo aqui, gente, são assuntos que caem, mas não tem uma incidência tão grande. Dentro de todos esses assuntos, quando cai matriz, geralmente é para identificar o elemento da matriz, utilizando ali a coluna A e J, coluna e a linha. Sistemas lineares, quando cai, são 2 por 2, não precisa usar a regra de Cramer, etc. Na parte de trigonometria, função trigonométrica, identificar a partir da variação do coeficiente da variável independente. PA e PG são assuntos que valem a pena você estudar. Mesmo que cai pouco ali, são assuntos mais tranquilos. Dando uma dica agora geralzona, depois de ter feito essa análise minuciosa do Enem. Pessoal, deu trabalho fazer isso, hein? Esse vídeo aqui ficou bem detalhado nas porcentagens. Peguei provas de 2014 até 2024, olhei questão por questão, classifiquei e estou trazendo aqui para vocês as porcentagens do que mais cai. Não é nada diferente do que a gente já fala, mas aqui agora a gente tem dados concretos para você olhar e saber se localizar. Depois, se você quiser esse material aqui, esses slides, só me deixa aí nos comentários que eu mando para você. Em relação a dicas gerais, vamos então focar nos assuntos mais cobrados. Quando eu falo matemática básica, gente, não estou dizendo que é uma matemática fácil, tá? Não menospreze as matérias, a matemática básica. Estudem, façam questões. É aí que está a grande chave do Enem. Na hora de você fazer uma questão, presta muita atenção no que você está lendo. Não deduza da sua cabeça, porque às vezes você acha, é isso que eu tenho que marcar.
e pode ter alguma pegadinha na questão. Volta, lê o comando, lê a última frase, vê o que você tem que marcar, vê se é exatamente aquilo que ele está perguntando. Muita atenção nisso. Às vezes as questões mais longas são as questões mais fáceis. Tenta já partir direto para a parte do comando e depois você volta, dá uma lida geral na questão. Isso ajuda muito a ganhar tempo. E se você puder, sempre vá pelo caminho mais simples, pelo raciocínio lógico, por dedução a partir do enunciado, e evita ficar voltando muito na teoria, ficar fazendo todas as deduções, todas as continhas, porque isso às vezes vai te complicar, certo? Um professor não vai pegar a sua prova e vai corrigir a sua resolução. Basta estar certo que já está ok. Então, chegue na resposta, deduza, faça da sua forma ali, desde que você tenha treinado bastante. E, outra coisa, façam os cálculos à mão enquanto vocês estão estudando. Isso leva muito tempo na hora da prova. Enem tem questões que você tem que checar. Ah, entre as 5 possibilidades, qual que é a verdadeira? Você tem que fazer as continhas de cada uma delas. Fazer essas contas à mão, às vezes é o que mais pega o pessoal. Então, treine fazer contas à mão de fração, decimal. E vai dar tudo certo, gente. Eu acredito que esse é um resumo bem legal. Estudem, precisando de mim, estou à disposição de vocês. Vamos chegar aí nessa aprovação onde vocês almejam. Sucesso aí, galera. Valeu!